noite, bom dia, meus queridos, boa tarde ou boa noite. Vamos dar início agora à nossa próxima aula e faremos uma discussão temática. Ao final dessa discussão temática, das possibilidades de repertórios, de eixos temáticos, eu deixarei aqui uma proposta de redação, tá? E a estratégia de desenvolvimento dessa proposta. E aí vocês terão um tempo para fazer. Aconselho que façam essa redação, treinem a escrita e façam uma autoavaliação do que vocês escreveram de acordo com os critérios de correção da sua banca. Então, se você vai fazer o concurso da saúde, volta naquele slide lá, naquela aula que eu explico detidamente todos os critérios de correção da saúde e passe por eles. Faça uma autoavaliação do que você escreveu. Se você vai fazer o da educação, volte lá naquela aula em que eu abordo os critérios de correção da Fundeb e passo e veja se está presente, está contemplado tudo aquilo ali dentro do seu texto. Tudo bem? Então, vamos começar. A nossa discussão temática de hoje é sobre... Bom, está aí nosso tema, a crise democrática. E aí, ambas as bancas elas vão trazer um texto motivador, um pequeno texto motivador. Esse texto motivador ele não pode ser copiado, tá? Eu não posso tirar nenhuma informação desse texto motivador. E ele também não pode ser parafraseado. O que é paráfrase? Paráfrase é reproduzir ali as informações que tem no texto motivador com outras palavras. Para que serve esse texto motivador, então, professora? Se eu não posso reproduzir, se eu não posso parafrasear, se eu não posso escrever com as minhas ideias, reescrever. Esse texto motivador, ele é nada mais, nada menos que um direcionamento, uma orientação. Orientação acerca de quê? O que a banca quer que você avalie. Então, veja só, se a banca traz assim, a crise democrática no Brasil, então, através desse texto motivador, ela te explica o que ela chama de crise democrática. Então, você vai ter um direcionamento do que deve escrever, dos argumentos que você deve selecionar para poder esse texto ficar um texto consistente, tá bom? Um texto de acordo com o que é solicitado aí de vocês. Combinado? Então, vamos ler o texto motivador agora e faremos os comentários necessários. Vamos lá. A democracia representativa está em crise no Brasil e no mundo. Opa, estou falando da representativa, ok? Cabe defendê-la como regime político que melhor reconhece, garante e promove os direitos humanos. Todos os direitos humanos estão aí inclusos dentro dessa democracia representativa. Está difícil entre nós, mas não podemos desistir. Prefiro acompanhar o teólogo Leonardo Boff. Paz e democracia, por sua natureza, possuem forte densidade utópica. E aí, olha só, ele é teólogo, ou seja, ele pertence a uma área do conhecimento, portanto, é um repertório que pode ser utilizado dentro da redação. Não dessa redação. Por que não nessa redação? Porque ele já está nos textos motivadores. Mas comecem a prestar atenção também nos repertórios que estarão presentes aqui nos nossos textos motivadores. Você pode pegar um caderninho, começar a anotar esses repertórios e fazer uso deles dentro de outra proposta, tá bom? Nessa proposta, eu não vou usar o Leonardo Boff, mas eu posso usar em uma outra proposta em que ele não foi citado no texto motivador. E aí, intuitivamente, vocês vão formando aí esse conhecimento de repertório sociocultural para utilizar na redação. Só que é preciso treinar isso também, tá? Sugiro comprarem ou adquirirem, providenciarem um caderninho, tá? Um caderninho pequeno e denominem esse caderno de caderno de repertório. Coloquem lá vários eixos temáticos: cidadania, saúde, segurança, ok?
E aí, eu tenho aqui um primeiro repertório, que é o teólogo Leonardo Boff. E ele diz: paz e democracia, por sua natureza, possuem forte densidade utópica, ou seja, difícil de ser alcançada na prática. Esse repertório aqui, se está falando de democracia, está dentro do eixo temático de cidadania. Então, você já pode pegar essa citação, esse teólogo, e colocar no seu caderninho de repertório na parte do eixo temático de cidadania. A professora passou um outro tema que está dentro do eixo temático de cidadania, eu posso usar aquele, tem alguma coisa a ver sobre aquilo que eu anotei do Leonardo Boff? Sim, então posso usar, tá bom? Olha, vocês vão ver que as nossas aulas, elas são muito dinâmicas. Então, eu comecei lendo um texto motivador, identifiquei a presença aqui de um repertório, e aí eu me sinto na obrigação de parar para poder explicar para vocês como usar, como construir. Então, assim, uma aula ela não vai ser apenas aquilo que a aula está proposta a cumprir. Então, alguns momentos a gente faz uns parênteses, mas são parênteses necessários aí para que você tenham a escrita aprimorada e tenham essa construção de repertório aí feita no decorrer desse processo. Perfeito? Então, vou voltar para poder ler o Leonardo Boff para que a gente não perca o fio da meada. Prefiro acompanhar o teólogo Leonardo Boff. Paz e a democracia, por sua natureza, possuem forte densidade utópica. Quer dizer, são anseios que nunca se vão realizar plenamente na história. Nem por isso são destituídos de sentido, ou seja, não é porque são utópicos que eles não são sem sentido, ok? Os anseios, as utopias e os sonhos nos desinstalam, nos obrigam a caminhar e a buscar sempre novas formas de democracia e de paz. São como estrelas, não podemos alcançá-las, mas são elas que nos iluminam as noites e orientam os navegantes. Ok? Esse aqui é o texto motivador e agora nós vamos passar para a proposta de redação. Vejam só, eu falei com vocês aí na aula anterior que nós precisamos, antes de começar a escrever, ter um projeto de redação. Eu preciso ter um rascunho, ter uma ideia do que eu vou fazer. E algumas aulas iniciais, essas aulas mais introdutórias, eu vou trazer esse projeto de redação para vocês. E aí vocês vão somente desenvolver esse tema. Obviamente, se vocês tiverem uma outra ideia, um outro projeto, vocês podem sim desenvolver, mas podem seguir esse aqui. Mais à frente, quando a gente tiver uma estrutura mais construída, com uma maturidade escrita maior, vocês é que vão criar esse projeto de redação. Tá bom? Inicialmente eu ajudo, mas depois eu preciso que vocês caminhem sozinhos. O que é esse projeto de redação que diz? Tese, ou seja, o meu ponto de vista ele vai girar em torno de quê? Embora a democracia esteja em crise, certo? E aí eu estou falando embora aqui que ele é uma concessão, né? Uma conjunção concessiva que diz que, embora esteja em crise, devido aos questionamentos à legitimidade representativa e aos conflitos institucionais entre os poderes, é importante defendê-la. E aí o texto motivador traz isso, que não é porque é utópica que eu preciso abandonar a democracia. Ela é importante para a construção dos nossos direitos e da nossa cidadania, já que é um regime que assegura os direitos humanos. Ok? Então, a minha tese vai girar em torno de é importante defender a democracia porque ela é um regime que assegura os direitos humanos. Entretanto, existem conflitos institucionais e existe aí uma legitimidade representativa que está dificultando o exercício dessa cidadania, dessa democracia, que é a legitimidade e os conflitos institucionais. Perfeito? Argumento 1, ok? Vamos para o argumento 1.
legitimidade da representação é questionada, uma vez que não há, em geral, compromisso das autoridades políticas com o bem comum. Legitimidade, da representação. Qual que é o meu argumento 1 aqui, na introdução, na tese? Legitimidade representativa. Ok? Eu preciso falar disso aqui no meu desenvolvimento 1. Perfeito? Argumento 2. Há abalo democrático no Brasil nos conflitos institucionais entre o poder executivo e os poderes legislativo e judiciário. Que é o meu direcionamento textual 2 aqui, olha, conflitos institucionais. O que eu disse aqui no meu argumento 2? Estou cumprindo minha promessa. Conflitos institucionais. Ele vai ser D2. Perfeito? Voltando. Eu tenho um mais outro, ok? Aqui vai ser, eu vou organizar, obviamente aqui, né? Vocês viram que está faltando a contextualização, vocês vão inserir essa contextualização. Eu deixei aqui a tese e o direcionamento textual para vocês desenvolver. E aí, aqui eu estou começando a minha argumentação. Se eu estou começando, eu preciso usar um conectivo que indique início, ok? Que eu estou dando sequência à argumentação, ok? Eu coloquei um argumento 1 mais argumento 2. Então, esse conectivo aqui tem que indicar o quê? Ouvi vocês falando aqui. Indica a adição, ok? Quais são eles? Além disso, somado a isso, ademais. Vamos seguir. E a minha conclusão vai fazer o quê? Vai retomar a tese. Qual que é a minha tese? Que, embora a democracia esteja em conflito, ela é necessária, ela é importante, porque ela representa os nossos direitos humanos, ela assegura os nossos direitos humanos. Eu vou retomar essa tese e eu vou apresentar, né, uma alerta social, uma necessidade de intervenção para este problema e vou encerrar com considerações finais. Este é o nosso projeto de texto. Essa aqui é esse é o nosso tema 1 e eu espero de coração que vocês façam essa redação. Perfeito? Vou passar agora por alguns repertórios, algumas possibilidades de repertórios do eixo temático de cidadania. Então, quem ainda não providenciou esse caderninho de repertório, comecem, providenciem, para poder vocês já adicionarem esses repertórios lá para próximos temas e para este também. Vocês podem fazer uso desses repertórios. Eu vou passar agora dentro deste texto que vocês irão produzir, esse primeiro texto. Gente, e ali ao final da aula nós temos também uma redação, um modelo de redação deste tema para vocês observarem como que as questões são distribuídas, as microestruturas dos parágrafos são distribuídos dentro deste tema macro. Ok? Vamos continuar, então. Bora lá, pessoal. Repertórios. Eu tenho aqui uma reflexão sobre a crise de representatividade, segundo o Manuel Castells. Ok? Quem é Manuel Castells? Doutor em Sociologia pela Universidade de Paris, onde leciona nas áreas de Sociologia, Comunicação e Planejamento Urbano e Regional. O Castells, ele tem uma obra que se chama A Era da Informação. E essa obra é composta por 3 livros, que é A Sociedade em Rede, O Poder da Identidade e O Fim do Milênio. E aí ele apresenta aí uma reflexão sobre o que é a democracia e quais são os obstáculos que impossibilitam o cumprimento dessa democracia na sociedade. Quais os inimigos que rodeiam essa democracia. Ele oferece uma perspectiva, uma interpretação que aponta para a ruptura do processo de consolidação da democracia no mundo, tá bom?
Então, é muito importante utilizar o Castaway como uma fonte legítima, né? Ele é um sociólogo, professor de sociologia, e ele aborda essa importância da democracia, assim como aquilo que impede que ela seja cumprida e alcançada na sociedade. Ok? O que eu tenho aqui, ó, segundo o Castro? Democracia, ela tem crises múltiplas. E aí ele fala sobre a precariedade no mundo do trabalho, ok? Sobre a restrição das liberdades em nome de uma segurança vigiada e sobre o fanatismo de toda ordem. Esses conceitos que são tratados pelo autor, eles se complementam, mas vocês vão utilizar isso na redação dentro daquilo que estiver mais próximo do seu tema. Se nós estamos falando nesta proposta específica sobre a democracia representativa, sobre a legitimidade do poder institucional, o que eu vou abordar? Sobre o fanatismo de toda ordem, sobre a restrição das liberdades em nome de uma segurança vigiada. Ok? Eu posso fazer uma relação com esses dois temas aí. A precariedade no mundo do trabalho fica um pouco mais distante. Eu posso utilizar essa precariedade no mundo do trabalho em um outro tema que aborde leis trabalhistas, que aborde ausência de leis trabalhistas, que aborde, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, ausência de direitos, ok? Aí eu posso usar essa precariedade no mundo do trabalho. Aqui nós vamos selecionar aquele que está mais próximo do nosso tema. Perfeito? Próximo. Crise democrática. O colapso das instituições representativas se configura enquanto crise cognitiva e emocional. Segundo Castells, nosso modelo de representação e governança, a democracia liberal, caiu em descrença, ou seja, as pessoas não confiam mais. Tá? E enfrenta hoje a fúria das ruas. As pessoas não acreditam nos nossos representantes e por isso tentam modificar ou intervir nesse processo. Dessa rejeição surgem figuras políticas que negam a estrutura partidária e aprofundam a desordem mundial. Então, não é só o povo que está na rua lutando por uma democracia melhor. Existem, né, surgem aí figuras políticas que estão mais preocupadas com a desordem, ok? E eu posso utilizar isso dentro para poder fundamentar essa crise democrática na minha redação. De modo geral, o autor aborda nesse livro a ruptura da representatividade entre cidadãos e governos. Eles acabam entrando em impacto, ok? E os desafios da procura por instrumentos legítimos capazes de sanar esse furacão sobre as nossas vidas. Vejam só, no seu caderno de repertório, eu sei que você vai providenciar, você pode, não precisa copiar isso tudo. Você vai colocar lá, crise democrática, segundo Manuel Castells. E aí você resume o que você entendeu disso tudo aqui, que eu falei com vocês aqui durante essa aula, e coloca lá. Um próximo tema, você pode utilizar dentro da sua redação. Nós temos aí também conceitos, né, repertórios que podem ser utilizados. Conceito de patrimonialismo, exemplos de corrupção, também posso utilizar como repertório dentro dessa redação. E aí, o que é o conceito de patrimonialismo? O conceito de patrimonialismo também é um repertório legitimado, uma forma de organização política em que a autoridade do Estado é fundamentada, é baseada principalmente no poder pessoal exercido pelo governante, ok? Comuns em monarquias. Isso é comum. Eu posso associar uma monarquia com uma crise democrática eminente ou uma ameaça à crise democrática no Brasil. Exemplos de corrupção também ameaçam a democracia, e aí eu posso colocar aqui extorsões, fraudes a licitações, superfaturamento, fraudes em processos seletivos e exames, lavagem de dinheiro, evasão de divisas,
E suborno ou propina. Tudo isso aqui causa o quê? Descrença populacional. É aquilo que alimenta o embate entre cidadãos e representantes políticos. Se aumenta, se possibilita o embate entre cidadãos e representantes políticos, o que eu vou ter? Uma ameaça à democracia, uma ameaça à crise democrática, ao Estado democrático de direito. Ok? Perfeito? Vamos para o próximo. E aí eu tenho aqui sobre a harmonia e independência dos poderes segundo Montesquieu. A separação de poderes é um princípio cujo objetivo é evitar arbitrariedades e o desrespeito aos direitos fundamentais. Observem que esse repertório aqui eu posso utilizar para fundar a legitimidade dos poderes, que é o meu argumento 2, lá naquele projeto de texto inicial, ok? E o anterior, do Manuel Castro, eu posso utilizar para poder fundamentar o argumento 1. Ele se baseia na premissa de que quando o poder político está concentrado nas mãos de uma só pessoa, há uma tendência ao abuso de poder. Por isso é tão importante e necessário a divisão dos poderes e a harmonia e respeito entre eles. Sob essa perspectiva, a separação de poderes é verdadeira técnica de limitação de poder. Por que existe poder legislativo, executivo e judiciário? Para que não haja, em nenhuma dessas instâncias, o abuso de poder, ok? E aí eu posso falar sobre a ameaça, a harmonia e a descrença, né? Autoritarismo entre esses poderes no contexto atual. Quando eu falo no contexto atual, nossa sociedade contemporânea, não precisa só hoje, aí de fatos que a gente tem, de notícias, que ameaçam essa crise democrática, tá bom? Essa descrença populacional nos nossos representantes, nos nossos poderes representativos. Continuando. As origens de separação dos poderes remontam a Aristóteles. Olha só, outra pessoa aí, outro repertório legitimado. Com a obra A Política. Posteriormente, o tema foi trabalhado por Locke e, finalmente, por Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis. Olha quantos repertórios que dizem respeito à democracia. Democracia é cidadania. Cidadania está presente em quase todos os temas de redação, as propostas de redação que são organizadas aí pelas bancas. Por quê? Todas essas propostas, elas giram em torno de problemas sociais. E todos os problemas sociais ameaçam, de uma forma direta ou indireta, o exercício da cidadania. Ok? Então, nunca será desperdício de tempo estudar repertório sobre cidadania, porque alguma coisa sobre isso você vai usar. Continuando, eu tenho aqui também o conceito de harmonia social. O que é a harmonia social? É o que se refere, né, ao estado social que não cumpre regras e normas. Então, a ausência do cumprimento de regras e normas. Os cidadãos, os indivíduos fazem o que querem aqui, onde os indivíduos desconsideram o controle social que rege determinada sociedade. A partir do momento que os indivíduos, os cidadãos começam a desacreditar os governantes, os nossos representantes políticos, é fomentado neles, tá? Uma necessidade de não cumprir mais regras, de causar a desordem. E essa desordem é uma ameaça à democracia e, consequentemente, ameaça o nosso exercício cidadão. Perfeito. E eu tenho também o conceito de patrimonialismo, que para o Sérgio Buarque de Holanda é a relação entre o Estado e a sociedade. E ela só pode ocorrer quando as questões particulares e privadas forem sanadas, como o predomínio do coletivo. Então, para ter, de fato, uma cidadania, uma democracia efetiva, é preciso que a população, os cidadãos, eles acreditem nos seus governantes. Eles confiem nos seus governantes.
eles acreditem na separação dos poderes, na legitimidade desses poderes. A partir do momento que eles começam a se distanciar disso, começam a surgir dúvidas, começam a surgir problemas, começa a ser fomentada a necessidade de se cumprir regras, e aí nós temos ameaça à nossa crise democrática. Perfeito? Aqui eu tenho uma ilustração disso, tá? Eu tenho um exemplo concreto, a invasão do Congresso, dia 8 de janeiro de 2023. Eu tenho aqui atos antidemocráticos que pedem o fechamento do Congresso e do Judiciário. É aquilo que eu falei com vocês, são consequências de um contexto político que ameaçam a nossa democracia. Democracia em crise, tudo resumido que foi falado. Crise de legitimidade e corrupção, segundo Manuel Castells, conceito de anomia social, que é a ausência de cumprimento de regras e controle da sociedade, pelo Emile Durkheim, o conceito de patrimonialismo, ou seja, nós precisamos acreditar, nós enquanto cidadãos, nós precisamos acreditar no nosso Estado, nos nossos governos, e eles, para que a gente tenha essa confiança, precisam cumprir regras que favoreçam a sociedade em detrimento do individual. O interesse tem que ser coletivo, não pode ser individual, segundo Sérgio Buarque. E eu tenho aqui a importância e harmonia, independência dos poderes, para evitar o quê? O abuso de poder, segundo Montesquieu. Olha quantos repertórios vocês têm para o eixo temático de cidadania. Eixo temático esse que perpassa todos os temas organizados aí pelas bancas do concurso da prefeitura e de outros também, ok? Vamos ver aqui um exemplo concreto dessa redação, desse modelo. Obviamente, vocês não vão copiar, mas vocês podem se basear nisso aqui. Perfeito? Continuando. Introdução. A democracia representativa, tanto no Brasil quanto no mundo, enfrentam uma crise profunda, marcadas por questionamentos à sua legitimidade e conflitos institucionais entre os poderes. Contudo, embora a democracia esteja sendo contestada, é importante defendê-la. Olha aqui a tese, já que é um regime que assegura os direitos humanos. Próximo. A princípio, destaca-se que a legitimidade da representação política está em xeque, especialmente quando as autoridades políticas demonstram, em muitos casos, uma falta de compromisso genuíno com o bem comum. Nesse sentido, aqui eu tenho um conectivo, Manuel Castells, que é o nosso repertório 1, ao refletir sobre a crise de representatividade, destaca a necessidade de repensar modelos tradicionais de participação política, uma vez que a desconexão entre os representantes e os representados, somada à falta de transparência do modelo atual, fragiliza a confiança na democracia representativa e afasta do seu papel de esteio da garantia de direitos. Então, observem só que o meu argumento 1 está citado lá no início e fundamentado aqui no meu desenvolvimento 1, ok? Desenvolvimento 2. Além disso, soma argumento 1, mas argumento 2. O Brasil, em particular, tem vivenciado abalos democráticos notáveis pelos conflitos institucionais. Argumento 2. Entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Dentro dessa perspectiva, atos antidemocráticos que clamam pelo fechamento do Congresso e do Judiciário representam uma ameaça à estrutura democrática, como ficou evidente nos atos do dia 8 de janeiro, em que prédios dos 3 poderes foram depredados por manifestantes insuflados contra o legislativo e o judiciário, por falsas alegações de fraudes nas eleições. Conclusão. Portanto, diante dos desafios, por que está no plural? Foi desafio 1 mais desafio
Dois. Então, eu estou retomando os dois, ok? Enfrentados pela democracia, é imperativo reconhecer sua importância como um sistema que, apesar de imperfeito, é essencial para assegurar os direitos humanos. Assim, a defesa da democracia não deve se dar ignorando suas falhas, mas sim reconhecendo sua capacidade única de adaptação e renovação, e a necessidade de ampliar a participação da sociedade na política, preservando a harmonia entre os poderes. Então, estou retomando os dois problemas que foram abordados aí no desenvolvimento. Gente, obrigada. Até a próxima aula. Providenciem um caderninho de repertório e façam essa proposta. Um beijo e bons estudos.